Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profetas e estudiosos das Escrituras ao redor do mundo estão observando sinais que não apareciam há mais de 2000 anos. Sinais que Jesus Cristo mesmo nos advertiu que precederiam sua gloriosa volta. E se eu lhe disser que vivemos os últimos dias antes do evento mais extraordinário da história da humanidade? Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a forma como você enxerga os próximos dias de sua vida. O arrebatamento da igreja não é apenas uma doutrina teológica distante, é uma realidade iminente que se aproxima como um ladrão de noite, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Mas antes de compreendermos a magnitude deste evento glorioso, precisamos mergulhar nas páginas sagradas das Escrituras e descobrir as verdades que Deus revelou sobre os últimos tempos. Permitam-me transportá-los para um momento específico na história, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma das cartas mais importantes sobre este tema aos Tessalonicenses. Era aproximadamente o ano 51 depois de Cristo, e a jovem igreja de Tessalônica estava perturbada por uma questão fundamental. O que aconteceria com aqueles que já haviam partido para a eternidade quando Cristo voltasse? Paulo, com a sabedoria divina que caracterizava seus escritos, trouxe uma revelação extraordinária que ecoa através dos séculos até chegarem aos nossos ouvidos hoje. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo declara com autoridade profética: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imaginem por um momento a cena descrita pelo apóstolo. Os céus se abrem, uma trombeta celestial ressoa através de toda a criação, e Cristo Jesus desce com poder e grande glória. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam, nossos entes queridos que partiram na fé, nossos pais, avós, pastores, missionários que dedicaram suas vidas ao Evangelho, todos eles recebem corpos glorificados e se levantam dos túmulos. Em seguida, nós, os que estivermos vivos naquele momento bendito, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e arrebatados para encontrar nosso Salvador nos ares. Esta não é uma fantasia religiosa, amados irmãos. É a promessa solene do Deus que não pode mentir, registrada nas páginas infalíveis de sua palavra. E quando observamos os sinais dos tempos que Jesus mesmo profetizou, percebemos que estamos vivendo numa época sem precedentes na história humana. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos deu um quadro profético detalhado dos acontecimentos que precederiam sua volta. Ele falou de guerras e rumores de guerras, de terremotos em vários lugares, de fomes e pestilências, de falsos profetas que enganariam a muitos. Mas talvez o sinal mais significativo que Jesus mencionou foi a restauração de Israel como nação. Durante quase 2000 anos, o povo judeu esteve disperso pelo mundo, sem uma pátria própria, cumprindo literalmente as profecias de julgamento proferidas pelos profetas do Antigo Testamento. Mas em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceu. Israel foi oficialmente reconhecida como nação, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 66, versículo 8, que pergunta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Esta foi a primeira vez na história que uma nação foi literalmente nascida num só dia, conforme a profecia havia predito séculos antes. E desde então, temos presenciado o cumprimento sistemático de outras profecias relacionadas aos últimos tempos. Jerusalém voltou ao controle judeu em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, cumprindo a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24, sobre Jerusalém não mais sendo pisada pelos gentios. Mas os sinais não param por aí. Vivemos numa era de conhecimento sem precedentes, exatamente como profetizou Daniel no capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca na história da humanidade o conhecimento cresceu de forma tão exponencial. Em questão de segundos, podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Viajamos em velocidades que nossos antepassados jamais imaginaram. A ciência e a tecnologia avançam numa velocidade vertiginosa. Ao mesmo tempo,
presenciamos o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, sobre os últimos dias, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhem ao redor de vocês, observem o que acontece nas ruas do Brasil e do mundo. O egoísmo se tornou uma filosofia de vida. A ingratidão é celebrada como independência. A família, instituição sagrada estabelecida por Deus, está sendo sistematicamente destruída. Valores que eram absolutos há poucas décadas agora são considerados relativos ou até mesmo ultrapassados. A imoralidade é promovida como libertação, e a piedade genuína é ridicularizada como fanatismo. Mas há outro sinal profético que devemos considerar com muita seriedade: o estado espiritual da própria Igreja nos últimos dias. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos adverte sobre a apostasia que precederia a volta do Senhor: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apostasia significa abandono da fé, desvio da verdade bíblica. E infelizmente, vemos isso acontecendo em muitas denominações e igrejas ao redor do mundo. Doutrinas fundamentais do cristianismo estão sendo questionadas, relativizadas ou completamente abandonadas. O evangelho da prosperidade substitui o evangelho da cruz. A psicologia humana tenta tomar o lugar da sabedoria divina. Métodos mundanos são introduzidos nos cultos para atrair multidões, mas o poder transformador da palavra de Deus é negligenciado. Jesus mesmo profetizou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma realidade que podemos observar até mesmo dentro de muitas comunidades cristãs. O primeiro amor por Cristo está sendo substituído por programas, entretenimento e atividades que podem impressionar os sentidos, mas não transformam corações. No entanto, em meio a todos estes sinais aparentemente sombrios, há uma promessa gloriosa que brilha como estrela da manhã: o arrebatamento da Igreja. Este evento não é motivo para desespero, mas para esperança. Não é razão para medo, mas para alegria expectante. Porque aqueles que permaneceram fiéis, que guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus, serão livrados da grande tribulação que virá sobre a terra. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, nos diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esta grande tribulação será um período de julgamento divino sobre a terra, quando a ira de Deus se derramará sobre um mundo que rejeitou seu Filho. Será um tempo de angústia incomparável, quando as pragas descritas no Apocalipse serão derramadas sobre a humanidade rebelde. Mas a Igreja, a noiva de Cristo, não passará por este período de ira, porque não fomos destinados para a ira, conforme Paulo nos assegura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Reflitam comigo sobre a misericórdia de Deus em nos revelar estes acontecimentos com antecedência. Ele não quer que nenhum de nós seja pego de surpresa. Por isso Jesus nos exortou no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A palavra vigiai aparece repetidamente nos ensinamentos de Jesus sobre sua segunda vinda. Vigiar significa estar desperto espiritualmente, atento aos sinais dos tempos, mas acima de tudo, vivendo em santidade e comunhão com Deus. Não podemos marcar datas específicas para o arrebatamento, porque o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36,
mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. No entanto, embora não saibamos o dia nem a hora exatos, Jesus nos ensinou que poderíamos discernir os sinais dos tempos, assim como discernimos as mudanças climáticas observando o céu. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 2 e 3, ele repreendeu os fariseus dizendo: quando é tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Os sinais estão diante de nossos olhos, amados irmãos. A convergência profética que observamos hoje é sem precedentes. Israel está de volta à sua terra. Jerusalém está sob controle judeu. O conhecimento se multiplica exponencialmente. A tecnologia permite que o Evangelho seja pregado instantaneamente em todo o mundo, cumprindo a profecia de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas enquanto aguardamos este evento glorioso, qual deve ser nossa atitude? Como devemos viver estes dias de expectativa? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 11 e 12, nos dá a resposta: havendo, pois, de ser todas estas coisas desfeitas, que pessoas vos convencerem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Devemos viver em santidade, separados do mundo e consagrados ao Senhor. Devemos ser pessoas de oração, buscando constantemente a face de Deus e intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Devemos ser fiéis na pregação do Evangelho, porque cada alma que alcançamos para Cristo é uma vitória sobre as trevas. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, nos ensina: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança do arrebatamento não é uma desculpa para relaxarmos em nossa vida cristã, mas um poderoso incentivo para vivermos em maior santidade e dedicação ao Senhor. Imaginem um momento glorioso quando ouviremos a trombeta de Deus soando pelos céus. Em fração de segundos, nossos corpos mortais serão transformados em corpos glorificados, incorruptíveis, imortais. Não mais conheceremos dor, tristeza, enfermidade ou morte. Estaremos para sempre com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro, reinando com Cristo por 1000 anos na terra, e depois desfrutando da eternidade na Nova Jerusalém. Mas há uma pergunta crucial que cada um de vocês precisa fazer a si mesmo neste momento: estou verdadeiramente preparado para o arrebatamento? Tenho certeza de que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Minha vida reflete uma genuína conversão a Jesus Cristo, ou estou apenas seguindo rituais religiosos sem um relacionamento real com o Salvador? O apóstolo Paulo nos exorta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Este é o momento para um exame sincero de consciência. Se há pecados não confessados em sua vida, confesse-os agora ao Senhor. Se há relacionamentos quebrados que você pode restaurar, tome a iniciativa da reconciliação. Se há pessoas ao seu redor que ainda não ouviram o Evangelho, compartilhe com elas o amor de Cristo. O tempo é precioso, e cada dia que passa nos aproxima mais deste momento glorioso. Lembrem-se das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta é a promessa pessoal de Jesus para cada um de nós que cremos nele. Ele está preparando um lugar especial para você na casa do Pai. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, onde a alegria será completa e eterna. E ele prometeu voltar para nos buscar pessoalmente. Que privilégio extraordinário é viver nesta geração. Somos possivelmente a geração que não provará a morte, mas será arrebatada viva para encontrar o Senhor nos ares. Que responsabilidade tremenda também, porque muito será exigido daqueles a quem muito foi dado. Portanto, levantemos nossas cabeças, porque nossa redenção está próxima. Não permitamos que os cuidados desta vida, as pressões do cotidiano ou as distrações do mundo nos façam esquecer desta esperança bendita. Vivamos cada dia como se fosse o último,
mas planejemos como se fossemos viver 100 anos, sempre prontos para partir, mas trabalhando fielmente na obra do Senhor enquanto é dia. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados na Palavra de Deus. E se você sentiu em seu coração o desejo de contribuir com este ministério, saiba que sua oferta de amor será uma bênção, mas apenas se for dada com alegria e voluntariamente. Nossa recompensa verdadeira não está neste mundo, mas na vida eterna que nos espera. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente cada um de vocês, e que possamos todos estar juntos naquele dia glorioso quando Ele vier nos buscar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.